Amém, irmãos. Então vamos dar início, para a gente continuar a nossa aula da última semana. Em nome de Jesus, vai ser bastante edificante para todos nós. Então, olha só, pastor, você que está aí como anfitrião, me ajudando aí, primeira coisa que eu queria pedir hoje para a gente ter uma aula bem dinâmica, bem aproveitada para todos nós, é que você pudesse estar com a Bíblia na mão. Primeira coisa que você pega a sua Bíblia, seja ela em meio de papel ou no celular, e aí eu vou precisar de algumas leituras dos irmãos. Então eu queria muito, pastor, que você me ajudasse nesse momento de leitura. Quem puder ler para a gente, levanta a mãozinha aí, o pastor vai desabilitar o microfone e a gente vai ler. Porque hoje, como na aula passada a gente viu muito conceito, hoje nós vamos ver muita questão dentro mesmo do Evangelho de Mateus. Versículos bíblicos, vamos ter bastante leitura hoje. Amém, irmãos? Posso contar com vocês, então, nessa leitura? Vamos nessa, então. Então, olha só para a gente recapitular um pouco da aula da semana passada, né? Semana passada nós vimos a respeito do Evangelho de Mateus, como ele foi escrito dentro dos evangelhos sinópticos, né? A gente viu que nós temos 4 evangelhos: Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Vimos que os 3 primeiros evangelhos são evangelhos com muita semelhança, né? Então, essa semelhança que nós temos no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem para a gente o nome de sinóticos. Nós vimos que cada um foi escrito para um grupo de pessoas diferentes, como, por exemplo, vamos focar aqui no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele foi escrito exatamente para o povo judeu. Então, dentro disso, nós temos que entender que o Evangelho de Mateus ele vai ter, sim, algumas particularidades. Né? Então, algumas particularidades vão ser vistas no Evangelho de Mateus, como, por exemplo, a genealogia de Cristo, que eu acho muito importante que nós possamos entender essa genealogia. Por quê? Só para a gente entender, gente, a genealogia de Cristo, ela só é mencionada em 2 evangelhos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Somente nesses 2 pontos são mencionados a genealogia de Cristo. Então, nós temos a genealogia de Mateus, embora, gente, isso é um assunto muito, mas muito mesmo, extenso, né, sobre genealogia. Vocês vão ver que tem algum rascunhozinho aí que eu peguei para poder explicar para vocês direitinho, algo visual, acho que fica melhor para entender. Só que a gente não vai entrar em detalhes muito pequenos aqui, isso aí vem para uma outra aula. Mas só para que você entenda, o Evangelho de Mateus, ele traz para a gente a genealogia guiada por José. Né? A gente vai entender isso agora, eu vou explicar isso melhor. Enquanto a genealogia de Lucas, ele traz essa vertente guiada por Maria. Né? Então, para que isso? Só para que você entenda. Por que Mateus tem essa abordagem? Porque, como nós vimos, que eu expliquei na semana passada, todas as vezes que nós lemos o livro de Mateus, a gente vai entender para quem ele está sendo escrito. Ele está sendo escrito para os judeus. Por isso, para os judeus, era importantíssimo deixar muito claro que Jesus Cristo era descendente de Davi. Então, por isso que tem exatamente isso. Então, olha só, eu fiz alguns rascunhos aqui para a gente poder entender. Então, tá todo mundo acompanhando aí direitinho a tela, né? Então, olha só, no livro de Mateus, primeiro a gente vai entender, como eu disse para vocês, não vamos entrar na questão de Lucas, não é o momento agora, tá? Mas só para que você entenda. No Evangelho de Mateus, na primeira coisinha que a gente começa lá, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 25, ele traz para a gente, ele vai trazer para a gente a genealogia de Cristo. E ele vai mostrar a genealogia de Cristo como filho de Abraão. Enquanto o livro de Lucas, ele vai mostrar para a gente, vai chegar até Adão, filho de Deus. Então, ele vai mostrar no Evangelho de Lucas, porque ele quer mostrar Jesus Cristo como Deus. Então, não vamos entrar no Evangelho de Lucas neste momento. Então, olha só, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que, quando ele menciona sobre essa genealogia de Cristo, por que é tão importante a gente entender isso? Porque
a Bíblia ela vai trazer alguns detalhes para a gente importantíssimos. Então, olha só nesse rascunho aqui. Só para que a gente possa entender. Gente, como eu disse, não vamos aprofundar nessa genealogia, mas é importante que você entenda, né? Como a gente está estudando sobre o Evangelho de Mateus, ele traz essa abordagem, por isso é importante. Então, preste atenção. Temos que entender os filhos de Davi, certo? Então, filhos de Davi, a gente tem aqui Salomão como filho de Davi e Natã também como filho de Davi. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 14, fala sobre isso. Só que entenda o seguinte, Salomão, ele vinha de uma linhagem real. Ele vinha de uma linhagem real. Por sua vez, então, os descendentes teriam que vir de Salomão. Jesus Cristo deveria fazer parte dessa descendência de Salomão. Só que acontece algo no livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 30. Nesse momento, eu queria pausar e queria que alguém pudesse ler para a gente o livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 30. Alguém pode se habilitar aí e ler isso para a gente, por favor? Eu não sei, Wesley, como eles vão se habilitar, a não ser que eles usem o próprio Zoom e levante a mãozinha no Zoom. Quem souber fazer isso, porque eu não consigo visualizar todos, para que pela imagem eles solicitem, entendeu? Compreendi. Então seria melhor, caso eu pedisse a alguém específico? Isso, talvez, e eu desbloquearia. Então, beleza, que assim a gente vai conseguir trabalhar... Posso ler esse? Posso ler esse primeiro? Pode sim, por favor. Jeremias 22, 30. Isso. Isso? Isso mesmo. Alguma versão de preferência? Não, né? Vou ler na NVI. Pode ser NVI. Jeremias 22, 30. Assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem Alô? Passou? Cortou, okay? Cortou o finalzinho da leitura. Pode repetir, por favor, a partir do trono? Vamos lá. Vou ler todo de novo. Assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos, ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Perfeito, obrigado. Então, olha só, irmãos, só para que a gente possa entender. A gente tem Salomão, como a linhagem de Davi, que era a linhagem real, escolhido para suceder o seu pai. E aí o que acontece? Nós temos Jeoaquim, né, descendente de Salomão também. Só que no versículo 22 de Jeremias, no capítulo 22, no versículo 30, acontece algo ali que o Senhor fala a respeito de Joaquim, que é para registrá-lo como sem filhos, sem descendentes, e que ninguém da sua linhagem assumiria o trono de Davi. Então, quando isso acontece, a linhagem, então, ela não pode descender de Salomão, vindo a respeito exatamente dessa palavra que o Senhor trouxe. Mas aí o que acontece, para que a gente possa entender? A gente vem com Joaquim, a gente vem ali com os descendentes, Joaquim, vai chegar até José. E, por sua vez, Natã, que também era filho de Davi, ele tem vários descendentes até chegar em Maria. Quando chega em Maria, José, sendo primo de primeiro grau de Maria, os dois acabam se unindo e, com isso, vem Jesus Cristo com a linhagem de Davi. Então, é aqui onde acaba se cumprindo, por isso que deixa muito claro, e quando você vai ler no livro de Mateus, capítulo 1, é interessante porque ele menciona, né? Eu vou até compartilhar aqui com vocês, já vocês estão vendo o compartilhamento aí, deixa eu abrir aqui para vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Olha só, acompanhe aí para você ver o finalzinho. Então, só para eu poder mostrar aqui para vocês.
Olha só. Jacó gerou José, José, marido de Maria, tá? Marido de Maria. Maria deu à luz a quem é chamado Cristo. Então, você vai observar que, quando nós falamos aqui a respeito disso, no Evangelho de Mateus, ele deixa muito claro, ele vai trazer José como essa linhagem, embora não ser, ele é de uma linhagem real, porém, se você for analisar a fundo, quem gerou, quem teve qualquer DNA, quem passou os 9 meses gerando mesmo seu ventre foi Maria, que era descendente de Natã, que veio exatamente da linhagem de Davi. José aqui ele fez uma ligação com Maria, porém José era da linhagem do rei Salomão. Então, quando o livro de Mateus mostra a respeito disso, ele vai trazer José. Por quê? Porque para o povo judeu, a linhagem era, sim, a respeito do homem e não a respeito da mulher. Já no Evangelho de Lucas, quando a menção não é relatar a respeito da genealogia para os judeus, mas sim mostrar que Cristo era filho de Deus, ele já relata a linhagem pelo caminho de Maria. Isso está claro, irmãos? Só para a gente poder começar a entender. Como eu disse, é um assunto complexo, que dá muito bagagem aqui para uma aula bem extensa, mas a gente vai caminhando, porque isso aqui é apenas um detalhe, tá? Então, só para que você possa entender, para a gente finalizar esse assunto. Então, a gente tem José, que ele acaba vindo com a parte humana, que é aquele que cuidou da educação, é aquele que cuidou dos ensinos, dos princípios, né, do sacerdócio. Então, José, ele traz, sim, essa bagagem. E, porém, tem Maria, que é aquela que traz o Espírito Divino. Né? Então, para que você possa entender, é exatamente dentro desse contexto. Então, é daí que surge a genealogia de Cristo. Amém até aqui? Tranquilo? Amém, irmãos. Então, olha só. Dando continuidade aqui, só para deixar claro, porque às vezes isso pode surgir alguma duvidazinha. Se você já tiver dúvida, pode escrever a sua pergunta ali no chat ou mandar lá no grupo, que a gente depois vai estar abrindo aí para os irmãos poderem estar acompanhando. Mas só para que você possa entender, tá? É bom deixar isso bem claro, porque às vezes pode ter gente aqui que não sabe desse episódio. Mas Maria concebeu Jesus sem o ato sexual juntamente com José, foi concebido pelo Espírito Santo. Maria era virgem quando ela teve Jesus Cristo, porém Maria não permaneceu virgem. A Bíblia relata que Maria teve outros filhos além de Jesus Cristo pelo método tradicional. Então Maria não permaneceu virgem, viu, irmão? Só para que a gente possa deixar isso claro. Então, olha só, falar sobre os episódios e discursos exclusivamente do Evangelho de Mateus, coisas que a gente vai achar somente no Evangelho de Mateus. Então, a primeira coisa que a gente vai achar somente no Evangelho de Mateus é no capítulo 2, a gente vai trazer isso muito claro, é só o capítulo 2, aqui, por enquanto, somente o capítulo 2, a gente vai ter lá no capítulo 2, versículo 1, vai falar sobre os magos, que a gente viu na aula passada, né, falando sobre os reis magos, sobre os magos do rei, que eram astrólogos da época, né, que viam exatamente aonde tinha estrela que ia cair, aonde ela apontava o caminho, a direção. Então, a gente vai falar, isso só é relatado no Evangelho de Mateus. A gente tem também, para que a gente possa entender aqui, a gente fala sobre a fuga para o Egito. O que é essa fuga do Egito? O anjo aparece, né? A gente vai entender o contexto que eu expliquei na semana passada, daquela Pax Romana, que Herodes é quem governava na época, e quando os magos vão visitar a Cristo, que dão aqueles presentes, reconhecendo a divindade e o reinado de Cristo, né? Quando eles fazem aquilo, o anjo aparece para José, não foi para Maria, apareceu para José, e disse para José fugir para o Egito. E aí, quando José foge para o Egito, lá no versículo 16, né, quando Herodes fica sabendo daquilo tudo, Herodes, então, começa a querer matar todos os meninos abaixo de 2 anos de idade.
E isso só é relatado no Evangelho de Mateus. E depois que ele simplesmente quer matar isso, aí acontece dele morrer, né? Ele acaba morrendo, e quando ele morre, quando Herodes morre, o seu filho assume, e então aparece o anjo para José falando para ele voltar. Só que quando José vai voltar e que descobre que quem assumiu foi o filho de Herodes, ele acaba ficando com medo e não volta mais para Belém. Ele volta para Nazaré. Lá no versículo, exatamente, no capítulo 2, versículo 19 ao versículo 23, vai trazer toda essa história narrando para a gente. E a Bíblia ainda fala, interessante, vocês lembrarem, na semana passada eu mencionei a respeito disso, o Evangelho de Mateus, ele traz para a gente mais de 40 menções das profecias do Antigo Testamento. Sempre tentando atestar para o povo judeu, que era um povo muito fiel à letra, né, muito fiel à palavra, um povo que estava ali fiscalizando o tempo todo. Então, eles começam a querer comparar essas profecias. E lá no finalzinho, tá? Eu vou pedir para alguém ler para mim aí agora. Lá no finalzinho, quem pode... Laninha, você pode ler para a gente, Laninha? Ó, beleza. A Laninha vai ler para a gente, pastor. Lá no Evangelho, Mateus capítulo 2, versículo 3. É Mateus o quê? Mateus capítulo 2, 19 a 23. Mateus 2. Isso. Mateus capítulo 2, versículo 19 até o 23, pra gente. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Amém. Continua? Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Obrigado. Então, olha só, irmãos, isso vem exatamente trazer para a gente o cumprimento de mais uma profecia no Evangelho de Mateus. Então, eu vou falar mais devagar. O Evangelho de Mateus, ele traz para a gente mais de 40 menções a profecias do Antigo Testamento. E todas essas menções são para poder embasar e endossar que Jesus Cristo era filho de Davi, que era o Messias que os judeus estavam aguardando. Então, exatamente no capítulo 2, versículo 19 ao 23, que a Laninha acabou de ler para a gente, ele menciona sobre isso, né? Que Arquelau, que acabou governando no lugar de seu pai Herodes, ele estava governando o lugar, José teve medo de voltar, e José, ao invés de voltar para Belém, de onde ele havia saído, ele voltou para Nazaré, né? Para que se cumprisse a profecia. Ele também foi chamado Nazareno. Então, isso é importantíssimo. Quando a gente lê com esse conhecimento, com essa bagagem, os nossos olhos abrem, a gente começa a entender coisas magníficas. Eu sou apaixonado, irmãos, particularidade. Mas vamos lá. Dando continuidade aqui. No Evangelho, capítulo 3, né, a gente vai ver também a respeito dos saduceus e dos fariseus que vão ao encontro de João Batista. Né? Então, para que você possa entender, João Batista, quem era João Batista? Né? João Batista, ele estava pregando no deserto, batizava o povo, e somente o Evangelho de Mateus vai mencionar a respeito disso,
de que os saduceus, os fariseus, vão até João Batista para poder entrar em contenda com ele. Né? Então, olha só, esse daqui eu vou colocar a leitura aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui, Mateus capítulo 3, versículo 7. Diz assim, ó: mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar do batismo, ele os repreendeu abertamente. Lembram desse versículo, dessa parte? Todo mundo lembra, né? Raça de víboras! Exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Então, olha só, irmãos. Essa raça de víboras, né, que é tão marcante de João Batista, ela é mencionada exatamente ali no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7. Ô, pastor, não faz isso não, estou com fome e você está comendo na minha frente. Estou comendo uma cocada com chocolate. Você não está entendendo, irmãos? Que delícia. Fiz questão de provocar. Vai ter truque. Amém. Ô, irmãos, vamos lá. Então, olha só. Dando continuidade aqui, né, ainda dentro dessas particularidades de Mateus, a gente tem o capítulo 5 até o capítulo 7, que ele vai falar sobre o Sermão do Monte completo, e não citar fraseologias, não vai citar frases, como outros evangelhos acabam fazendo, não vai citar trechos, mas ele vai trazer o sermão completo do monte, que a gente só encontra no Evangelho de Mateus também. Então, irmãos, anotem isso aí. Capítulo 5 ao capítulo 7, Sermão do Monte completo, só encontramos no Evangelho de Mateus. Outra coisa que também encontramos só no Evangelho de Mateus está no capítulo 23, né, que é quando tem um discurso fervoroso de Jesus ali a respeito dos fariseus. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês, Mateus capítulo 23. Não vamos lê-lo todo, mas só para que você possa lembrar, quando você estiver lendo, você vai lembrar de alguma coisa, né? Quando Jesus critica ali, né? Então, Jesus disse à multidão e a seus discípulos: os mestres das leis, os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais de Moisés. Então, só para que você possa entender a respeito disso, Jesus começa a criticar muito os líderes religiosos daquela época. E os líderes religiosos daquela época, nós tínhamos ali exatamente os fariseus, os saduceus, tínhamos os escribas, que eram os doutores da lei. E quando eles fazem isso, no capítulo 23, apenas o Evangelho de Mateus vai trazer para a gente essa denúncia que Cristo faz a respeito dessa categoria, a respeito desses fariseus, né? Que é exatamente aqueles que ficavam tentando o tempo todo encontrar algum defeito em tudo o que Cristo fazia. Eu mencionei a respeito na aula passada, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, né? Vocês lembram que eu falei na aula passada, quando os fariseus começavam a questionar a Cristo, por que que os discípulos deles estavam comendo sem lavar as mãos? Para você ter uma ideia do nível que é do nível que os fariseus ficavam atentos a tudo, absolutamente tudo que Cristo fazia. Quando Jesus curou no sábado, quando Jesus foi ministrar na sinagoga, quando Jesus se reunia, quando João Batista estava batizando ou pregando, era tudo. Os fariseus eram um povo enjoado da época, irmãos. O povo difícil. Mas olha só, capítulo 26, versículo 15, né, vai falar a respeito das 30 moedas de prata. Então, já viu quando, às vezes, você tem essa discussão, tem certeza que alguém já passou por isso. Alguém fala assim, foi 30 moedas de prata que Judas recebeu. Aí o outro fala, não, a Bíblia não menciona quanto foi, a Bíblia não menciona o valor exato. O Evangelho de Mateus traz para a gente exatamente quantas foram essas moedas, né? Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 23, capítulo 26, versículo 15, traz para a gente exatamente isso. Vou ler aqui com os irmãos. Mateus 26. Mateus 26, versículo 15, né? Ele vai trazer aqui para a gente. Olha só. E perguntou,
quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Algumas traduções vão trazer 30 peças de prata, né? Mas só quero que você entenda que é o Evangelho de Mateus que traz para a gente essa quantidade específica. Outra coisa que nós temos também, ainda aqui, dando continuidade aqui, no Evangelho de Mateus, o capítulo 27, que aqui ele está recheado. O capítulo 27 de Mateus ele está recheado de coisas vistas somente no Evangelho de Mateus. Como, por exemplo, Judas ele tenta devolver as moedas. Ele devolve as moedas, né? No capítulo 27, versículo 3, ele devolve as moedas. Ainda no capítulo 27, no versículo 19, a mulher de Pilatos tem um sonho. Lembra que a mulher de Pilatos teve um sonho, que ela menciona com Pilatos, ela manda dizer a Pilatos que ela sonhou, para não se envolver com aquele homem, né? Porque ela tinha tido um sonho. Isso só aparece também no capítulo 27, versículo 19 de Mateus. Também, tá? Eu vou ver se eu pinto aqui para a gente poder ir acompanhando. Então, olha só. A devolução do dinheiro, para a gente poder ir acompanhando. Então, olha só. A gente está falando sobre a devolução do dinheiro. Ixi, meu Deus, cadê? Irmãos, depois eu arrumo isso. A devolução do dinheiro, quando Judas devolve, a gente acabou de ver, no 26, versículo 15, Judas recebe as 30 moedas de prata, e no versículo 27, no capítulo 27, versículo 3, Judas devolve esse dinheiro. Né? Somente o Evangelho de Mateus vai trazer essa narrativa. Ainda no capítulo 27, versículo 19, a mulher de Pilatos tem um sonho. No versículo 52, a Bíblia fala da aparição dos santos. Deixa eu ler com vocês. 27, 52. Então, olha só. Se tiver dúvida, irmãos, pode ir perguntando ali no chat, tá? A gente vai estar tendo um tempinho legal para responder. Então, olha só. 27, 52. Observa. E as sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Então, somente o Evangelho de Mateus também vai trazer isso para a gente, sobre essa ressurreição, né, que acabou tendo ali, muitas pessoas ressuscitaram e andaram no meio da cidade e apareceu para muita gente. Então, muita gente viu esses povos que haviam ressuscitado. E também, ali do versículo 64 até o 66, ele vai falar sobre a guarda do túmulo. Né? Então, deixa eu acompanhar aqui com vocês. Do 64 ao 66 diz assim, olha, por isso pedimos que lacre o túmulo até o terceiro dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em situação pior que antes. Pilatos respondeu, levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas ali para protegê-lo. Então, olha só que magnífico. O Evangelho de Mateus ele traz para a gente sobre essa guarda do túmulo. Gente, isso aqui é tremendo. Né? Os romanos, o pessoal, né? Desculpa, os fariseus estavam todos preocupados, judeus preocupados, porque se eles roubarem o corpo de Cristo e falar que ele ressuscitou, por quê? Porque eles sabiam, gente, eles acompanhavam a lei, eles acompanhavam as escrituras, eles sabiam que era para ele ressuscitar. Então eles conheciam a respeito disso, dessa profecia, por isso eles estavam preocupados, porque pode ser que alguém roube o corpo dele para poder justificar que cumpriu-se essa profecia e a gente fique muito pior do que está. E mesmo sendo guardado, mesmo o corpo sendo guardado, a Bíblia menciona que depois que os guardas foram encontrados dormindo, a pedra removida e Jesus já havia ressuscitado. Oh, aleluia! Olha que trem bom, menino. Então, presta atenção. Isso é o Evangelho de Mateus, irmão. A gente só está começando. Pensa. E agora eu queria falar com vocês sobre alguns milagres também
somente no Evangelho de Mateus. Você não vai encontrar esses milagres em outros lugares. São só 2 milagres que a gente vai acompanhar aqui. Eu queria que você já pegasse a sua Bíblia aí, que é isso aí, queria pedir a leitura dos irmãos. Então, a gente vai ver a respeito aqui da cura de 2 cegos. Então, quem puder já abrir aí em Mateus. Gente, eu não coloquei a referência porque é tudo Mateus, tá? Então, achei um pouco lógico. Mateus, capítulo 9, versículo 28 ao versículo 30. E outro que puder fazer a leitura para a gente, abre no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 24 ao 27. E quem puder ler, levanta a mãozinha aí, que o pastor vai liberar vocês. A Laninha já levantou 2 dedinhos ali, pastor, a Laninha vai ler. Quem mais lerá? Guilherme Henrique levantou a mão para ler o outro. Então, vamos começar com a Lana, lendo a cura dos 2 cegos, Mateus capítulo 9, do versículo 28 ao 30, e depois a gente vai com o Guilherme lendo do capítulo 17, né, do versículo 24 ao 27. Laninha, assim que você estiver pronta, a bola da vez é sua, minha irmã. Estou pronto. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: Vocês creem que sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Amém. Obrigado, Alana. Olha só um pouquinho. A Bíblia vai mencionar a respeito de outra cura de outros cegos nos evangelhos, porém esses 2 cegos que Jesus cura aí, ela menciona somente no Evangelho de Mateus, irmãos. Você não vai encontrar em outro lugar. O Guilherme vai ler para a gente o dinheiro do tributo, que eu acho isso aqui fantástico, né? Esse dinheiro do tributo. Se você lembrar da história, se você não lembra, você poder entender um pouco. Guilherme, é contigo, a hora que você puder ler, pode ler para a gente, tá bom, meu amor? Amém. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Então, vamos lá. Mateus 17, 24 ou 27. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fiscar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Amém. Obrigado, né? Então, olha só, irmãos. Isso aqui é tão interessante. Existem teorias a respeito disso. Eu não quero... o objetivo aqui não é discutir essas teorias, mas é interessante só para a gente poder... só para que você possa entender também. Eu acho importante que você entenda as teorias, não se apoie nela, não baseie a sua fé em teorias, é claro, evidente, porém é interessante para que você possa conhecer e não viver sem o conhecimento das teorias que são difundidas por aí. Então, olha só, existem alguns estudos que acreditam que apenas Jesus e Pedro eram maiores de idade. Apenas Jesus e Pedro, exatamente baseado nesse versículo aqui que nós lemos, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao 27. Porque o imposto pago foi somente pelos 2.
Então, com base nessa leitura, existem alguns estudos que apontam que nós tínhamos maiores de idade ali no grupo de Cristo, apenas Jesus e Pedro. Então, era difícil até mesmo do povo crer, porque acabavam vendo ali como seguidores, e muitos desses seguidores eram meninos e muitos jovens, né? Baseado nisso. Então, essa leitura magnífica aqui, que relata a respeito disso, que o Guilherme leu para a gente, ela menciona, né, a respeito da cobrança de tributos, que mais uma vez o povo estava questionando, e Jesus pega e fala a respeito disso, né? Quem paga tributo, né? Para quem que a gente deve pagar os tributos? Quem paga? São cidadãos da terra, cidadãos do céu. E quando Jesus menciona para Pedro, ok, vai lá, vamos, pega um peixe lá, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, tira a moeda dali de dentro e paga o meu imposto e o seu imposto. Essa leitura magnífica, que você não vai encontrar em outro lugar, também é uma particularidade do Evangelho de Mateus. Amém, irmãos? Então, beleza. Eu queria avançar aqui com vocês para as parábolas também específicas somente do Evangelho de Mateus. Então, a gente vai ver as outras parábolas também, mas dentro dos outros evangelhos, né? Então, para que você possa... Primeira coisa, capítulo 13 está recheado de parábolas. Então, capítulo 13, ele vai começar ali para a gente no versículo 24, falando sobre o joio e o trigo. Já ouviu essa parábola do joio e do trigo? Eu vou abrir aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 13, para a gente. Tem muita gente que não conhece as parábolas. Então, só para a gente poder entender, ó, quem está acompanhando aí está vendo. Mateus capítulo 13, ele começa com a parábola do semeador. Essa parábola do semeador, você também vai encontrar ela em outros evangelhos. Só que o que acontece? Essa parábola aqui, ó, lá no versículo... Está vendo que a partir do versículo 24 começa-se outra parábola, a parábola do trigo e do joio. Essa parte aqui, ela é exclusiva do Evangelho de Mateus. Então, a parábola do trigo e do joio, não vou ler tudo para vocês. Não vou ler tudo, ela é pequena. Ela diz assim, ó, essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram, o campo que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Irmãos, tenho certeza que você já deve ter escutado uma palavra a respeito dessa parábola, né, a respeito do joio e do trigo. Então, eu não sei se você conhece, mas o joio e o trigo são muito similares, né? A diferença é que o joio, ele é uma praga, né? Ele não serve para nada, absolutamente nada, ele cresce no meio do trigo. Então, quando Jesus conta essa parábola, que ele está mencionando a respeito dessa mistura que se faz, né? Desse povo que se mistura. Às vezes a gente tem muito joio nos grupos que nós participamos, em célula, em igreja, isso sempre vai acontecer, no serviço, na sua escola, sempre vai ter aquele joio que está ali no meio tentando atrapalhar. E essa parábola aqui, meu irmão, ela vem mencionando aqui. Olha só, ainda no no capítulo 13, e agora a gente vai lá para o versículo 44. Versículo 44, então olha só, você está vendo que o 13 ainda vai relatar outras parábolas, a parábola da semente da mostarda, do fermento, parábolas, né, que cumprem uma profecia, explicação do trigo e do joio. Mas aí a gente vem aqui, ó, lá no versículo 44, vai falar sobre o tesouro escondido. Eu amo esse versículo. Para mim, esse versículo, ele
né? Principalmente quando o pastor estava falando a respeito de eternidade, né? Quando a gente pensa em eternidade, em salvação, em reino, né? Em uma vida eterna, esse versículo para mim ele fala muito. Ele fala muito para mim. Ele diz assim, olha só, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Ah, irmãos, isso aqui para mim, isso aqui é um deleite para minha alma, para meu espírito, isso aqui me enche de fé, né? Eu gosto muito desse versículo aqui. Desculpa, mas até me emociono com esse versículo aqui. Para mim ele é demais. Não tenho o que dizer, né? O que a gente faz quando a gente descobre um tesouro, né? O homem se sacrificou tremendamente por esse tesouro. Ele escondeu, vendeu tudo o que tinha, se sacrificou para poder comprar aquele campo por causa daquele tesouro. E essa parábola de Mateus, para mim, eu amo e eu não vejo nada melhor dentro de conceito de eternidade, de salvação, de vida eterna, de reino. Para mim, não tem nada melhor. Versículo 45, irmãos. Versículo 45 vai falar sobre a parábola da pérola também. Olha só, logo abaixo, tem aqui, ó. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Então, quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. Meus irmãos, esses conceitos, essas coisas de reino, né? O Evangelho de Mateus vai mostrar muito isso pra gente, sobre essa visão do reino. Né? O Evangelho de Mateus é o que mais traz pra gente essa visão de reino, essa visão governamental, essa visão de governo espiritual. O Evangelho de Mateus ele é recheado disso. Por quê? Principalmente, voltando atrás na aula anterior, principalmente pelo domínio que os judeus viviam. Então, pelos judeus estarem vivendo sem identidade, estarem vivendo sem um governo próprio, então, quando o Evangelho de Mateus ele traz essa escrita destinada para os judeus, ele traz também essa identidade governamental, essa identidade de governo. Ele vai relatar a respeito disso que o reino dos céus é muito mais importante do que o reino terrestre, né? Que o reino da terra. Então, o Evangelho de Mateus ele vai trazer muito isso para a gente. Ele vai escrever para os judeus, sim. Vai relatar para os judeus da vida messiânica de Cristo. Vai relatar que Jesus veio de Davi. Vai deixar isso muito claro. Tudo que escrever, vai escrever relatando a autoridade, endossando, né, o quê? O governo de Cristo no reino espiritual, o reino dos céus. O Evangelho de Mateus vai trazer muito isso para a gente. Muito. Por quê? Porque você vai ver que quando ele menciona exatamente essas parábolas, ele está trazendo conhecimento para os judeus o quê? Olha, o nosso reino é o reino dos céus, é o reino espiritual, é esse reino. Jesus veio para poder nos levar, preparar para este reino. Tudo isso acontece, inclusive a transfiguração, Mateus capítulo, eu não coloquei aqui, mas Mateus capítulo 17, se eu não me engano. Quem puder confirmar aí, depois escreve no chat aí, por favor. Eu não vou chegar a procurar aqui, não. Mas, se eu não me engano, é Mateus capítulo 17, fala sobre a transfiguração, né? Que Jesus aparece, Jesus sobe com seus discípulos e aparece para eles, né? Ali, Moisés, junto com Jesus, né? Aparece Elias. E aí os discípulos perguntam para Jesus, por que dizem que é necessário que Elias venha primeiro, né? E aí Jesus tem todo aquele embate ali com seus discípulos, fala que Elias veio, o Espírito de Elias já veio, já preparou o povo, já estava pregando, preparando o caminho para Jesus chegar. Nessa hora eles entendem que está falando de João Batista, né? Que João Batista era a voz que clamava no deserto, que clamava para o pessoal endireitar o seu caminho, que João Batista batizava o povo com água, mas viria aquele que batizaria com fogo, e preparando tudo isso para quê? Para Jesus chegar e tomar o seu reino. Esse reino espiritual que o Evangelho de Mateus deixa isso muito claro. Se você quer
conhecer a respeito do reino dos céus, um pouco sobre eternidade, um pouco sobre essas questões espirituais, eu te aconselho a leitura do Evangelho de Mateus. Ele vai trazer muita clareza para você. Então, olha só, irmãos. Também tem aqui a rede de pesca. Eu não vou chegar a ler aqui, porque meu tempo está avançando. Mas está aí na tela. Eu tenho certeza que você anotou esses detalhezinhos aí. Tá? Porque eu preciso avançar aqui. Me perdoe. Então, olha só. Mais uma coisa. Né? Fala sobre o credor incompassivo, que é aquele... Lembra daquela situação que ele não aceita, né, devê-lo? Então, vamos ler lá. Esse aqui eu quero ler com vocês. Capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Leiturinha rápida aqui. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Se você tiver com a sua Bíblia, se você tiver com qualquer coisa aí que você possa acompanhar a leitura, você vai ver que essa questão do credor incompassivo, ela está dentro de uma parábola sobre a importância do perdão. Então, olha só, no versículo 23 fala assim, ó: portanto, o reino dos céus, mais uma vez, Mateus apontando para o reino dos céus, pode ser comparado a um senhor que decidiu por um dia as contas, decidiu colocar em dias, vou ler assim para facilitar a leitura, decidiu colocar em dias as contas com os servos que lhe deviam. Então, aqui a Bíblia vai falar, no decorrer do processo, trouxeram diante deles, lembra? Aí, você pode acompanhar a leitura, irmãos, para você poder entender, que aqui vai falar exatamente sobre o perdão. Mas Mateus, é ele que traz isso para a gente. Toda vez que você vê assim, ó, o reino dos céus, né? Mateus, ele traz essa cultura para os judeus, apontando para os judeus que o reino dos céus era muito mais importante do que o governo que eles estavam sendo submetidos, né? Então, rapidamente, só para a gente não perder a leitura aqui, só para fechar essa questão. Então, vocês vão ver que, vocês vão observar que, como eu disse na aula passada, deixa eu só voltar alguns slides aqui, porque acho que assim vai facilitar para vocês. Ó, lembram que eu falei sobre a Pax Romana, né? Então, o livro de Malaquias, acaba ali o pessoal saindo do cativeiro babilônico, no livro de Malaquias, abre o Evangelho de Mateus com o povo sob o domínio de Roma. Então, você vai observar que o povo judeu, eles viviam de tempos em tempos sob domínios governamentais. Por isso que quando o Evangelho de Mateus ele é escrito, né, para os judeus que estavam saindo de um cativeiro, embora eles não estivessem em cativeiro no momento, mas estavam sem uma identidade governamental, então o Evangelho de Mateus vem trazendo exatamente a respeito dessa visão de reino para eles. Então, todas as vezes que você lê o Evangelho de Mateus, você vai entender que ele está falando a respeito desse reino espiritual. Pronto, fechamos aqui. Então, olha só. Caminhando já para o final aqui, para a gente não atrasar outra aula. Mas, se você puder anotar aí também, a gente não vai ler a respeito disso, mas você vai ver o Evangelho de Mateus também, capítulo 20, do versículo 1 ao 16, vai falar sobre os trabalhadores da vinha, né, onde um é pago em uma quantidade, outro é pago com outro valor. Então, você vai ver Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. São essas parábolas que trazem para a gente apenas no Evangelho de Mateus. Mais um aqui para a gente poder caminhar. Vou voltar lá, porque caso você não tenha tido tempo de anotar, Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. E também no capítulo 21, do versículo 28 ao 32, fala dos dois filhos. Se você não lembra muito bem dessa parábola, fala a respeito daqueles dois filhos que o pai vai fazer a colheita e chama um para ir, o filho diz que não vai. Aí chama o outro fala que vai. No outro dia, quando o pai vai para a colheita, o filho que disse que não ia, esse foi.
E aquele que disse que ia, esse não foi. Aí a Bíblia ainda pergunta, qual dos dois o pai se agradou mais? Então é isso que fala também nessa parábola. Irmãos, estou caminhando aqui para a gente não perder tempo com a leitura específica da parábola. Outra parábola também é o capítulo 22, do versículo 1 ao 14, que vai falar sobre as bodas dos filhos do rei. Do rei. Desculpa, aqui é escrita. As bodas dos filhos do rei. Também somente no Evangelho de Mateus. E última parábola, o último capítulo que traz para a gente alguma particularidade é o capítulo 25. Tem um, gente, que eu não coloquei aqui, tá? Vocês me desculpem, não chega a ser parábola, mas são particularidades. As particularidades do capítulo 28 de Mateus, né, que vai falar sobre o terremoto, né, que quando Jesus morre, o terremoto vem, rasga o véu. Esse terremoto é relatado no livro de Mateus. A grande comissão também é relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 28. E eu acabei não colocando aqui. Peço até desculpa para vocês, depois eu mando até as referências para todos. Mas olha só, para a gente encerrar aqui, a gente vai para o capítulo 25, que traz as últimas parábolas. E uma parábola bem conhecida que a gente tem é a parábola das 10 virgens, né? Que é uma particularidade também do Evangelho de Mateus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Né? Eu sugiro que você leia atentamente. Vai falar sobre aqueles prudentes, os imprudentes, aqueles que estão esperando, aqueles que não estão esperando. Vai falar também no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao 30, a gente vai ver a parábola sobre os talentos também. E, por fim, as ovelhas e os bodes, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Essas são particularidades, são as parábolas que nós encontramos somente no Evangelho de Mateus. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque não tem como a gente estudar parábola por parábola dentro do nosso tempo, dentro do que é proposto a nossa grade curricular, o tempo que nós temos, não tem como a gente abordar parábola por parábola. Mas eu queria muito, o objetivo dessa aula é que você pudesse entender que, mesmo que nós tenhamos 4 evangelhos, todos eles têm a sua importância e a sua particularidade. E é importante que a gente também entenda para quem esse evangelho foi escrito, qual o objetivo dele, qual é a abordagem dele, porque quando a gente lê, a gente consegue fazer uma leitura e um estudo mais guiado. E a gente não fica lendo, às vezes, às cegas. Então, por isso, eu queria imensamente agradecer. Vou interromper aqui o meu compartilhamento da tela. Queria agradecer demais a conta vocês aí, que puderam ler, quem leu aí, a Laninha, que me ajudou na leitura, o pessoal que acompanhou aí bastante. Então, nesse momento, por hoje, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa. Estou aberto a vocês, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu queria compartilhar algumas coisas, Wesley, pastor Wesley, e aí pedir para os irmãos, pelo aplicativo Zoom, né, obviamente pelo aplicativo que a gente está usando, você tem como levantar a mãozinha. Você vai aí onde é bate-papo, né, no chat, e tem aí uma mãozinha para levantar. Não é isso, Wesley? Para mim não está aparecendo aqui, mas acho que eu estou como anfitrião. Eu queria fazer algumas observações. Uma delas é que a gente... Vocês estão conseguindo me ouvir? Está conseguindo ouvir, Wesley? Eu estou sem o fone. Não, estou ouvindo perfeitamente. Ok. Então, uma das propostas é que a gente faça a leitura das parábolas, porque as parábolas são muito ricas em princípios. A maioria dos valores que Jesus passa é através das parábolas. Então, já que na próxima aula nós vamos estudar o Evangelho de Marcos e vamos voltar com o pastor Wesley no Evangelho de Lucas, então, na próxima aula eu inicio o estudo de Marcos. Então, eu vou pedir para vocês lerem o Evangelho. São só 16 capítulos, né? Tentem ler todo o Evangelho
para vocês terem perguntas e a gente conseguir focar um pouquinho da dúvida de vocês. E aí, pastor Wesley, eu anotei aqui algo interessante. Você falou sobre o Sermão das Montanhas, ou o Sermão da Montanha, né? Eu só gostaria de lembrar e de mencionar para os irmãos algo interessante. Esses montes na Bíblia são sempre muito importantes, né? Sempre acontecem coisas importantes nos montes. Então, só fazer uma diferenciação aqui. Onde Jesus está quando ele está dando o sermão das bem-aventuranças? Ele está num monte que a Bíblia chama de Monte das Bem-aventuranças. Esse monte é de frente para o Mar da Galileia, lá na Galileia. E o Monte das Oliveiras, que é um outro monte interessante na história de Jesus, ele é um monte já bem abaixo, né, que é na cidade de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, onde Jesus é traído, onde ele chama os discípulos para orar, onde o suor, ele sua, né, sangue, onde ele faz aquele sermão profético de Mateus 24. Então, ele já está lá no Monte das Oliveiras. O sermão é no Monte das Bem-aventuranças, de frente para o Mar da Galileia. E tem uma característica interessante, que esse monte das Bem-aventuranças, ele tem acho que vocês estão vendo minha mão aí, ele tem um formato um pouquinho oval, assim, como se fosse um anfiteatro. Jesus teria pregado para multidões ali, né? Milhares de pessoas, mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, e a acústica daquele lugar teria ajudado Jesus a fazer esse sermão. Então é super bacana, é super interessante entender um pouco dessa geografia. Eu não sei se eu consigo passar para vocês. Eu vou tentar preparar um mapazinho na próxima aula para vocês entenderem um pouquinho do quanto é fácil entender a história de Israel, a geografia de Israel, porque é bem pequenininha, né? Então a gente tem o Monte das Bem-aventuranças, Galileia, a gente tem o Monte das Oliveiras, já em Jerusalém. Então, assim, o Monte das Oliveiras, o pé do Monte das Oliveiras já está entrando em Jerusalém. Você já viu aquela foto de Jerusalém, onde tem o tomo de ouro, né? Me fugiu o nome, aquele templo, aquela cúpula de ouro, tem um nome que eu esqueci, um templo muçulmano. Aquela foto é do Monte das Oliveiras, né? E tem um outro monte também, que talvez seja o Monte da Transfiguração, que ninguém sabe muito bem onde foi o Monte da Transfiguração, que é o Monte Tabor, que possivelmente foi o monte onde Jesus vive e os discípulos também vivem, o que o Wesley disse, que é a sua transfiguração. Né? Então, essas particularidades é interessante a gente estar observando, né, para tentar entender tudo que Jesus está querendo nos passar ali. E também, o pastor Wesley falou sobre a maioridade, né? É bom lembrar que a maioridade que é referente a Jesus e a Pedro não é a maioridade do Brasil, 18 anos. Acredita-se que essa maioridade era a partir dos 30 anos, na época de Jesus. Então, deixa eu ver aqui, a gente tem algumas perguntas, pastor West, deixa eu ver aqui. Não tem não, é só mesmo algumas observações. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor. O Saman colocou aí, o nome lá é Mesquita do Profeta, né? A mesquita lá da Cúpula Dourada de Maomé. Não, tem outro nome, não é essa não. Eu esqueci aqui. Eu esqueci. Mas ok. Se alguém quiser perguntar, se fizer assim durante um bom... Domos da Rocha. Isso, Domos da Rocha. É isso mesmo, Saman. É isso mesmo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se fizer assim durante um tempinho, ó, eu consigo enxergar você. Se você não souber levantar a mão aí pelo aplicativo, tem que abrir a câmera e balançar a mão. O pastor Wesley está com você. Amém, irmãos. Então, olha só. Obrigado a todos que puderam estar participando dessa aula.
A gente vai estar passando agora. Quem já concluiu, eu já mandei aí, tá? Eu mandei para todos aí o link eu mandei o link da prova, desculpa não, da prova não, da frequência. Não tem prova, irmãos. Aí, o Ju já ficou assustado. Deus, o que eu tenho que responder? O pastor Wesley, a Elizabeth está perguntando no grupo qual é o nome do Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração é uma incógnita, a gente não sabe, não existe uma comprovação de onde seja. Aí, alguns acreditam ser esse Monte Tabor. Monte Tabor. É o que alguns acreditam ser. Mas a Bíblia não menciona o nome. Tabor. Tá? A Bíblia não menciona o nome, mas acredita ser o Monte Tabor. A tia Daniela está perguntando. Queria saber se o reino dos céus é o mesmo que o reino de Deus. Pastor Wesley, quer dar alguma resposta? Onde estão essas perguntas que eu não acompanhei? Tá no grupo do WhatsApp. Ah, sim. Sim, o reino dos céus é o mesmo do reino de Deus, sim. É o mesmo que ele menciona, é o reino espiritual, né? Que, para que a gente entenda, irmãos, só temos um reino espiritual, tá? Então, às vezes ele vai ser mencionado como reino dos céus, reino de Deus, é o mesmo reino. Quer acrescentar algo? Não, é importante porque, assim, existe uma teoria que faz a diferenciação entre reino dos céus, né? Sim. Algumas igrejas, como a Luz para os Povos, fazem diferenciação entre reino de Deus e reino dos céus. Como, não entrará no reino de Deus, ou não entrará no reino dos céus. Como salvação e governo. A videira também faz diferenciação. Como diferenciando que nem todos os salvos irão governar, né? Para nós, não há diferenciação. Reino de Deus e reino dos céus é o mesmo reino. Um está dentro do outro e se misturam nas suas características. Diferenciá-los seria uma tentativa de defender uma teologia ou uma ideologia, né? Diferente da nossa de salvação ou de governo. Então, nós acreditamos que todos os salvos farão parte do governo. Dessa forma, reino dos céus e reino de Deus trata-se da mesma coisa, do mesmo reino.